Esse é o programa Escola Bíblica e a temporada O Sentido da Fé. Você é uma pessoa de fé? Você acredita pela razão? Você acredita também pelas evidências? Você tem fé na palavra de Deus, na Bíblia? Você é uma pessoa cética? Você não acredita facilmente nas coisas? Existem algumas pessoas que são mais racionais, outras são mais emocionais. Mas ainda assim, a fé é fundamental na vida de todas as pessoas, seja no que você acredita, seja em você mesmo, seja nas pessoas, seja em Deus. E hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho o tema da semana, falando sobre a fé e a criação. Estou esperando você, a gente dá aquela pausa no início do programa e na sequência eu já volto ao vivo para trabalharmos o tema de hoje aqui no programa Escola Bíblica e eu espero você. E eu começo fazendo um convite para você se acomodar já onde você estiver, quem sabe deitado na sua cama assistindo o programa nesse momento, quem sabe no sofá, em outro lugar. Esse é o momento da gente estudar a palavra de Deus e estudarmos nela algumas evidências aqui de que existe um Deus Criador. É isso que a gente está falando essa semana, né? Hoje a gente vai falar um termo um pouco mais elaborado, né? A cosmologia bíblica. O estudo do céu, dos astros, das evidências também fora do céu e aqui na terra que mostram que existe um Deus Criador. Ontem e antes de ontem a gente falou um pouquinho sobre a evidência da criação de Deus no universo. Hoje a gente vai elaborar um pouquinho aqui mais sobre o aspecto do nosso dia a dia, de coisas que estão ao nosso redor, que a gente pode evidenciar que existe um Deus que criou e está cuidando de tudo também. Como eu falei, ontem nós entramos falando sobre o conhecimento, sobre a fé, sobre a criação, sobre a ciência, sobre o conhecimento. A gente falou também que a fé precisa ser racional, que a ciência não está separada da religião, que a verdadeira ciência é aquela que nasce da curiosidade e sempre busca respostas com uma mente aberta. É por isso que é importante você ter a mente aberta para conhecer cada vez mais. E eu estou ficando feliz em apresentar o programa aqui, porque muita gente está escrevendo: pastor, estou gostando dessa temática, estou gostando dessa temporada, estou aprendendo bastante coisa e com muito carinho. Eu sempre digo isso, eu recebo essas palavras, é sempre um incentivo para a gente aqui, para a produção também. Muitos pais da ciência fizeram um caminho preparando as informações que a ciência estabelece hoje, algumas respostas que hoje a ciência responde, e muitas delas estão ligadas à Bíblia. E a gente vai apresentar aqui então algumas coisas que a gente pode conhecer hoje no nosso dia a dia, que a Bíblia, muito tempo atrás, já apresentava e demonstrava que por detrás estava um Deus Criador. Nós vamos orar nesse momento. Na sequência, a gente vai elaborar esse tema, que é um tema muito importante para cada um de nós, tá bom? Senhor, obrigado mais uma vez. Nós sempre começamos, o Senhor sabe disso, cada estudo, conversando contigo, o Criador do universo, o Criador da nossa mente também, e pedindo que o Senhor clareie a nossa compreensão e nos ajude a entendermos um pouco mais aquilo que o Senhor espera que nós aprendamos nessa noite. Eu te peço e desde já agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu lançar um desafio para você hoje. Quarta-feira, meio da semana, eu sei que a correria da vida, embora a gente se sinta às vezes preso pela circunstância ali do coronavírus, dessa Covid-19 tão cruel, mas a vida continua, né? Com um peso muitas vezes. Mas eu gostaria muito que você participasse com a gente hoje, escrevendo nas nossas redes sociais, tá? E as nossas redes sociais são facebook.com/Escola Bíblica NT, tá? facebook.com/Escola Bíblica NT. Você pode assistir, inclusive, ao vivo agora, participando, tá bom? Ou você pode também participar com a gente através do Instagram,
está na tela aí, @Escola Bíblica NT também. E faz um tempinho que eu não falo, mas você não pode se esquecer que se você quiser acompanhar os programas anteriores, as temporadas anteriores, você pode entrar tanto no NT Play, que é o aplicativo da TV Novo Tempo, ou também no youtube.com/Escola Bíblica NT. Os programas anteriores estão lá, acompanhe. Se você está assistindo hoje pela primeira vez, então participe com a gente. O que a Novo Tempo tem trazido para você? O que o programa Escola Bíblica tem trazido de maneira positiva para a sua vida? Quais são as mudanças que você sentiu? Quais são as decisões que você tomou? E eu gostaria muito de ouvir de você, tá? É sempre muito bom a gente ter esse retorno seu, esse feedback aí. Eu quero começar dizendo o seguinte, que alguns autores da Bíblia foram grandes cientistas e intelectuais. Como assim? Você sabe que fora da Bíblia, Isaac Newton e tantos outros homens estudaram a Bíblia. Isaac Newton, o grande Isaac Newton, cientista, ele elaborou sistemas baseados na teologia. Ele escreveu sobre o livro do Apocalipse, sobre o livro de Daniel, mas a Bíblia também tem homens intelectuais, cientistas. É isso que nós falamos um pouquinho ontem, formado nas principais, entre aspas, faculdades ou centros de conhecimento da época. Homens que participaram do conhecimento da época e participaram também da escrita bíblica, Um deles que a gente mencionou ontem foi Daniel. Daniel que, diríamos assim, um amigo, um colega de Isaac Newton, como eu mencionei, ele foi um grande estudioso das profecias. Isaac Newton estudou Daniel e quando a gente fala de Daniel, o autor desse livro profético, histórico e profético, a gente vê que a vida de Daniel não foi fácil. O vestibular dele, o início do preparo intelectual de Daniel não foi fácil. Ele teve que colocar a fé dele em prova, ele teve que colocar confiança em Deus, sobre inclusive pena de morte. Mas a gente, lendo a história de Daniel, a gente vê que o resultado foi muito compensador para ele. E a Bíblia diz o seguinte, que em toda matéria de sabedoria, de discernimento, tudo que o rei perguntava para ele, o rei achou ele e seus amigos, os amigos de Daniel, 10 vezes mais doutos, mais intelectuais do que qualquer mago, astrólogo que havia no reino. Daniel capítulo 1 fala sobre isso, Agora eu pergunto para você o seguinte, você está disposta também a defender a sua fé? Você tem estudado para defender a sua fé? E por isso que a gente está aqui, para a gente estudar junto, Nós estamos aprendendo juntos. É um tema difícil, vasto. Daniel teve disposto e nós podemos estar dispostos também. Eu quero trazer nessa noite aqui alguns elementos que a Bíblia apresenta, que evidenciam que Deus é Criador. Mas antes, eu quero falar um pouco sobre um outro intelectual da Bíblia, um outro cientista, que é esse homem que você vê na tela agora, chamado Moisés. Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó, ele esteve em contato com as grandes mentes egípcias, ele cresceu num ambiente de conhecimento, um conhecimento pagão egípcio, mas de grande conhecimento. Mas, no entanto, Moisés não perdeu as raízes dele, as raízes hebraicas, Os egípcios, naquela época, eles foram os criadores da cosmologia, da astrologia, ou melhor, da astronomia, que nós conhecemos hoje, do conhecimento através dos astros. E Moisés, ele teve um contato com o Deus Criador e com conhecimento intelectual através dos astros também. E nós acreditamos que quem escreveu o livro de Jó, isso é importante, possivelmente tenha sido Moisés. E quando a gente lê o livro de Jó, a gente começa a ver algumas referências sobre estrelas, sobre constelações, e o nome dessas estrelas são preservados até hoje. Até hoje se usa esses nomes antigos, Em vários aspectos, a Bíblia, ela antecipou a ciência. Muita gente faz o seguinte, só para você pensar aqui, muita gente fala assim, olha, a ciência diz isso e eu quero ver o que está na Bíblia, Você está vendo o ciclo da água, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso,
você percebe que muita gente antecipa, olha para a ciência e depois aponta para ver se a Bíblia confirma a ciência. Mas a gente tem que fazer muitas vezes o inverso também. A gente tem que olhar para a Bíblia e depois conferir na ciência. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Você viu acerca do ciclo da água? Eu quero começar a mostrar que a Bíblia já antecipava algo sobre o ciclo da água. Só que eu vou dar uma pausa e bem rapidinho, após o intervalo, a gente vai ter um tempo maior para a gente mostrar vários aspectos bíblicos que são confirmados pela ciência, que mostram que Deus é um Deus criador. Eu vou dar um tempo bem rapidinho para você respirar, beber uma água e preparar o seu caderno, a sua Bíblia, o seu coração também, para você anotar e guardar para a sua vida cada informação que você vai receber nessa noite. Uma pausa e aproveita e faz o seguinte, enquanto você pega essas informações, anota aí também, entre em contato com a gente, escreva nas redes sociais que após o intervalo eu quero mandar um abraço para você, tá bom? Até já! Já voltamos com o programa Escola Bíblica. Você sabia que nós já estamos no meio dessa temporada? Estamos no meio da temporada, em breve a gente vai ter uma outra temporada com outros temas para você também. O tema dessa temporada que a gente está trabalhando com você é esse que você vai ver na capa desse DVD. Você não pediu ainda? É gratuito, não deixa de entrar em contato com a gente e pedir o DVD O Sentido da Fé, tá bom? Esse DVD pode chegar aí na sua mão. Quanto antes, seja rápido, seja rápida, entre em contato, você está vendo o telefone na tela ali, salva no seu celular o número desse WhatsApp, 12982444449 e manda uma mensagem dizendo que você quer o DVD. Olha, quero receber esse DVD, O Sentido da Fé, tá bom? Se você preferir ligar para a gente, se for essa a sua opção, o telefone fixo também é esse, 12 21 27 31 21, tá? E você vai passar suas informações, seus dados e lembrando, tá? Gratuitamente, presente é de graça e a gente vai dar para você esse DVD, O Sentido da Fé, que tem a ver com a temporada que a gente está apresentando. Eu estou achando interessante porque algumas pessoas entram em contato com a gente aqui e fazem suas perguntas, a gente vai elaborando algumas coisas em cima das perguntas feitas aqui também. Alguém fez uma menção sobre o livro do Apocalipse, e deixa eu dizer uma coisa para você. É bem possível que na próxima temporada, você pode até sugerir, de repente, qual é os estudos que a Novo Tempo oferece, que a Novo Tempo oferece vários estudos escritos, né, elaborados. Qual deles você gostaria que a gente estudasse com você aqui? Tá bom? Fica a seu critério, de repente você sugerir também. Possivelmente, a próxima temporada a gente vai falar sobre profecia. Está na hora da gente falar um pouquinho novamente sobre profecias, né? Eventos finais. Só que antes a gente está estudando sobre fé, para a gente preparar o nosso coração, para a gente estudar algo ainda mais profundo, né? Vamos falar sobre fé nessa temporada e na próxima pode ser que seja esse o assunto. É você que vai ajudar a gente a escolher a próxima temporada aí, tá bom? Eu mencionei que nesse bloco a gente ia descrever aqui algumas coisas que a Bíblia diz que comprovam cientificamente que Deus é um Deus criador. E a primeira menção aqui é a fé e a criação, tá? A fé e a criação acerca do ciclo da água. Já ouviu falar do ciclo da água? Segundo a Bíblia, a água, olha que interessante isso, e você sabe no dia a dia, mas às vezes a gente não conhece cientificamente. Segundo a Bíblia, a água evapora dos oceanos e outras fontes caem no solo de forma de chuva. Você está vendo aí o ciclo da água, né? Através da neve ou do granizo também, e assim alimenta os rios e as nascentes. Você sabia que a Bíblia já falava sobre isso? Você pode encontrar em vários textos da Bíblia falando sobre esse ciclo da água, né? Que a água evapora e depois ela desce novamente. Jó 36, Eclesiastes 1, verso 7. Por isso que é bom você anotar, tá? Não vai dar tempo da gente ler todos os versos. Eclesiastes 11, verso 3, Isaías 55, verso 10 e Amós 9, verso 6. Depois você pode assistir esse programa de novo
e anotar tudo isso, tá? Olha que interessante. Isso não é novidade para quem lê os livros didáticos, né? Se você vai ler o livro do ensino médio ali, você sabe que existe a evaporação, mas a Bíblia, muito antes da ciência descobrir isso, ela já dizia. Até o século XVIII, até 1700, no finalzinho do ano de 1700, permanecia a crença dos gregos. Eu mencionei aqui que os gregos gostavam muito da ciência, e a crença era que as águas que estavam no oceano, elas submergiam dos oceanos, do subterrâneo, e alimentavam os rios. Eles pensavam assim, olha, para que os rios se encham de água, deve sair água do subsolo, né? Do fundo, do mais profundo. No entanto, a gente percebe que a Bíblia já descrevia que é através da evaporação, né? Um segundo aspecto que nós podemos ver que a Bíblia menciona e fala sobre a evidência de um Deus criador é o fogo no interior da terra. Já ouviu falar que existe um fogo no interior da terra? Exatamente, no núcleo da terra. É isso. Você já viu em desenhos de livros aí didáticos, né, que apresenta que no núcleo da terra há um núcleo incandescente, né, formado por uma chamada magma. Ele é bem conhecido. E eu quero que você entenda comigo que é surpreendente que um texto bíblico faz referência ao interior do nosso planeta. Jó 28, verso 5 diz assim: da terra procede o pão, da terra, mas por baixo é revolvida como por fogo. Então já mencionava, antes mesmo do conhecimento atual, científico, a Bíblia já descrevia que no mais profundo da terra existe o magma. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas só para deixar curioso, você curioso e estudar mais, mas não tem nada a ver com o inferno, no fogo, não tem nada a ver com isso. É a estrutura da terra, tá bom? Você leu comigo então, e agora a gente vai a um terceiro aspecto que a Bíblia menciona também, que a terra, ela está suspensa sobre o nada. Muito tempo atrás, até num dos estudos que nós fizemos aí, nós mencionamos que existem várias culturas que acreditavam que a terra ela estava sobre elefantes, sobre animais, existia uma corda que segurava a terra por muito tempo e segurar até os dias de hoje. Mas no livro de Jó menciona que a terra ela é sustentada pelo nada. Jó 26, verso 7 diz assim: ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Bonito isso, não é? Essa crença só foi contestada por volta de 1650. Muita gente não acreditava que a terra ela podia ser sustentada através do nada. E esse nada você sabe exatamente quem é. É o cuidado de Deus, é a mão de Deus, que criou tudo e estabelece tudo também. A fé e a criação é o tema dessa semana. E a fé e a criação fala que o ar tem peso, e a Bíblia já dizia isso, sabia? Que o ar tem peso. Apesar de a atmosfera, né, da atmosfera ela ser invisível, né, o ar ser invisível, ela tem peso e tem massa. A ciência fala isso. Por exemplo, você pode ver aqui um barômetro, né, que mede, por incrível que pareça, o peso do ar. Esse barômetro é um instrumento usado para medir o peso do ar, né, que é chamado de pressão atmosférica. Ele só foi inventado, esse medidor, por Torricelli em 1643. 1643. Só que 1450, bem antes, mais de 1000 anos antes de Cristo, 1450 antes de Cristo, o livro de Jó, escrito por Moisés, um grande cientista bíblico, declarava isso. Jó 28, verso 25. Quando deu peso ao vento, olha, quando Deus deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Se a gente não tivesse um conhecimento científico e a gente lesse isso na Bíblia, a gente diria o seguinte, ó, é loucura falar que o vento tem peso, mas a ciência comprovou algo que a Bíblia já dizia muito tempo atrás. E ainda falando sobre o tema da semana, fé e a criação,
a gente percebe que as leis meteorológicas, elas são muito importantes para a gente também. A Bíblia menciona o ciclo de correntes de ar. E você vê aqui, as leis meteorológicas. Sabia que existe correntes de ar ao redor da Terra? Você sabia disso? Em vários hemisférios, no oeste, no leste polar, nas calmas equatoriais também, os ventos acílios. Eu estou lendo isso aqui tudo nessa representação que você vê na sua tela aí, tá? Só que esses ventos aí, as leis do Mediterrâneo, elas foram mencionadas tempos atrás também. Agora no livro de Eclesiastes, mais um homem conhecedor, mais um sábio da Bíblia. Quem foi? Salomão. Eclesiastes 1, verso 6, diz assim: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. O círculo do vento, né? Atualmente a gente sabe que o ar gira ao redor da Terra. E como é que ele gira? Através de vários e gigantescos circuitos, né? No sentido horário. Num hemisfério é sentido horário e no outro hemisfério é no sentido anti-horário. Você vê mais uma representação aí, os ventos do oeste, alta pressão, os ventos acílios no nordeste, os ventos do sudeste, chamados de acílios do sudeste. Isso é ciência. Grande parte de nós não conhecemos profundamente nenhum desses aspectos aí. Mas é interessante a gente ver que a Bíblia, através de homens que foram dotados do conhecimento de Deus, já transcreveram algo que a ciência foi descobrir anos e até mais de 1000 anos depois. Um outro ponto também são os pontos cardeais. Eu quero mencionar para você, né? Norte, sul, leste, oeste, isso todos nós já ouvimos falar dos pontos cardeais. Em várias passagens da Bíblia, ela menciona os 4 ventos, né? E eu posso mencionar para vocês várias passagens aqui, 1 Coríntios, Jeremias, Zacarias. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero ler para você, é uma questão profética, mas é interessante. O livro do Apocalipse, né, 7, verso 1, fala sobre os 4 ventos, nos 4 cantos da terra. Aqui é óbvio que é uma representação simbólica, mas traz uma grande lição para nós. Olha o que o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, mencionava sobre a questão dos pontos cardeais, dos 4 ventos, né? Apocalipse 7, verso 1 diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E no comecinho a gente vê o seguinte, está escrito que 4 anjos sobre os 4 cantos da terra. E nós entendemos, através da leitura bíblica, da tradução do original, que esses 4 cantos são os pontos cardeais. Aqui é uma visão profética, né? Mas existem textos muito claros sobre isso. Os pontos cardeais. Foi somente no século XIV que os mapas de navegação que você vê aqui foram usados, começaram a usar as direções de forma sistemática e as pessoas começaram a usar. Vou mencionar para você aqui as correntes marítimas, que é mais uma evidência também. Matthew Maury, ele muito tempo depois descobriu e elaborou a questão das correntes marítimas. Ele é o pai da oceanografia, mas a Bíblia já falava das correntes marítimas, né? As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares, as correntes marítimas. Tudo isso é muito interessante. E um aspecto que eu quero mencionar nesse 1 minutinho que nós temos aqui é que a Bíblia prova, evidencia que a Terra ela é redonda. Muita gente, e aqui eu vou deixar só o gostinho para você estudar mais. Muita gente fala que a terra é plana, né? Olha o que Moisés escreveu em Jó 9:9. O que faz a Ursa, Órion, a 7 estrelo e a recâmara do sul. O que tem a ver com terra redonda ou terra plana? As constelações, precisamente essas de Ursa, de Órion, elas só podem ser vistas no hemisfério norte do Brasil. Se é vista no hemisfério, ela não é vista no outro, né? Ela pode ser vista no Acre, cruzando a linha do Equador. Isso só é possível se
a Terra fosse uma esfera. Enquanto um lado vê, o outro lado não vê. Isso só é possível através de uma esfera. Não existe nenhum cientista sério que acredite que a Terra é plana. A Bíblia fala sobre isso. Deus abençoe muito você. Coloque no seu coração que nós temos um Deus criador e a Bíblia evidencia isso. Nós vamos orar nesse momento, que Deus continue abençoando você, tá bom? Amanhã a gente estuda mais acerca do Deus, a fé e a criação. Senhor, obrigado por tantas evidências na Tua palavra. O nosso tempo é curto para explorar a Tua grandeza. Faça a diferença na nossa vida. Mostre o que Tu és no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.